Oi pessoal, muito boa tarde, chegamos, boa tarde, boa noite, 6 horas e 15 minutos dessa segunda-feira e sua segunda noite vai começar muito mais legal. Pode ser que chova, a gente tá vendo imagens ao vivo aqui de Jaú nesse momento, você viu que a temperatura do dia continuou abafado, mas deve chover ainda hoje. Vamos falar de chuva, vamos falar dos trabalhos feitos ou não feitos para que tudo voltasse ao normal, mas vamos falar de saúde, porque sim, ele está aqui, está no ar, mais um Fala Doutor, o doutor responde, o doutor Oswaldo à sua disposição. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, Solange Magomas. Boa noite, doutor Oswaldo. Boa noite, bom. Depois de uma introdução dessa maravilhosa, né? Só podia ser você, né? Ele fica muito honrado, né, Solange? Fico muito feliz de estar aqui com todo mundo aqui, da Central da Notícias. Todos. Leonardo, Sarinha, Viu? Lucas. Mas aquele homem é bom, né, Solange? É muito bom. Boa noite, Rodrigo Boni. Solange. Boa noite, doutor Oswaldo. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Pela Central da Notícia, que hoje aí fala pelas doutor. Páginas parceiras. E pelas páginas parceiras. Exatamente. Né? Que hoje fala doutor aí, promete muitas coisas. E nós sabemos que você que está em casa gosta de perguntar, né, doutor? Fala a verdade. Então aproveite e faça a sua pergunta a partir de já, fique à vontade. Pode mandar pela Central da Notícia, pode mandar pelo Acorda, pode mandar pelo Magés, pode mandar pelo Convívio. A gente vai estar acompanhando tudo ao vivo para que você possa sempre ficar bem informado. Doutor Oswaldo, diga uma coisa, vou mudar completamente a pauta, porque eu acabei de receber aqui boletim Covid e boletim dengue. Voltaram a aumentar os casos suspeitas de dengue. Tem gente internada na UTI, inclusive com Covid. Não vai ser sazonal, sempre vai ter. Isso já era a expectativa e nós já estávamos trabalhando com isso. A Covid-19, Covid-19, né, o SARS-CoV-2, né, é uma doença que vai ser, depois de todo o tratamento, hoje em dia com as vacinas, né, com a diminuição que teve, ela vai ser sazonal, né, ainda mais em períodos assim de picos. Nós estamos tendo alguns casos mesmo, né, que estão sendo internados, alguns em UTI, claro, são mais pacientes mais debilitados, mais idosos, nós estamos tendo isso, e que também, infelizmente, não foram vacinados. É o que ocorre também nas que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, que não é só Covid, é influenza, né? Alguns casos de pneumonias, até pneumonias bacterianas ou não bacterianas, virais mesmo, que pode ocorrer e fazer com que o paciente mais debilitado, o idoso, precise de um suporte de UTI e de internação. É claro, volto a repetir, vacina é importantíssimo. Quando a gente tem os calendários vacinais e nós temos as campanhas de vacinação, devem ser seguidos e todos aqueles que vamos dizer, está na época, né, no seu calendário vacinal, precisa ser vacinado. Eu vou dar exemplo por mim, eu já tomei 5 doses da vacina, a última foi a bivalente, eu acho, eu vou passando isso aí, vou externar, eu sou extremamente favorável. A gente tem algumas outras doenças, nós estamos saindo um pouco da doença, no caso o Covid-19, mas para doenças como a própria poliomielite. Nós chegamos a ter quase zerado a poliomielite no país e está voltando aos pouquinhos porque o calendário vacinal não está sendo cumprido. Antigamente você fazia essas campanhas, mais de 90% das crianças eram vacinadas, hoje não chega a 70%. Então isso mostra uma deteriorização, primeiro nos pais que não estão acreditando ou não estão tendo tempo de levar, mas isso é importante. Então, volto a repetir, vacina é importantíssima. Doutor, e as pessoas teve muitas pessoas que tomou 2 doses, tomaram 3 e não completou? Pode voltar a tomar, não é sazonal? E então, não é bom que não tem que completar. Eu acho que tem que ser tomado. Anualmente você precisa ter reforço. E se nós usamos isso aí já está comprovado e é autorizado pela própria Organização Mundial de Saúde, tem que ser cumprido. Né? Eu sei que tem gente incrédula que não acredita em nada, mas não acredita nem em Deus. Né? Então, eu acho que nós temos que, pelo menos, orientar.
e fazer o possível para que os pais levem os filhos na época que tem necessidade das vacinas. Porque muitas pessoas falam assim, que depois dessas vacinas começaram a surgir outras doenças, né? Que não acredito que não tem nada a ver. Outras isso, doenças, né? Ou algumas sequelas. Algumas sequelas, né? Outras doenças não, mas sequelas dizem, né? É. Então, sequelas neurológicas, cardiovasculares, do aparelho digestivo. Né? Então, mas isso não é nada comprovado. Tá? Fenômenos tromboembólicos não são comprovados, que aumentou. Né? Na época, sim, porque a doença é diretamente está ligado a fenômenos tromboembólicos. Então, isso, na época, vamos dizer, daquele pico maior, mas hoje em dia não. Né? Isso não quer dizer que aumentou o número de pacientes que tenha tromboembolismo pulmonar, acidente vascular encefálico, tanto isquêmico como hemorrágico. Não, não teve isso. Né? Porque antigamente já tinha também, né, doutor? Não tem estudo nenhum que mostra isso. Né? Mostra, sim, alguma associação, mas estudo que confirme, com meta-análise, com revisão sistemática da literatura médica, o que a gente sempre procura falar, não tem. Tá? Eu vou dar exemplo o que é isso. Eu tenho falado isso, mas o exemplo. A gente sabe que hoje em dia, quem tem infarto agudo do miocárdio e faz uso de streptokinase ou qualquer outro derivado desse nas primeiras horas, pode dissolver o coágulo. Isso aí não precisa mais estudar. Quem tem apendicite aguda, se não operar, vai morrer de septicemia. Quem tem tuberculose, se não tomar esquema tríplice, não cura a tuberculose. Isso aí não precisa mais estudar. Agora, isso chama medicina baseada em evidências clínicas. Você tem uma série de papers, de artigos, que já foram estudados isso. Com relação ao Covid-19, não. Ainda existem trabalhos. Então, os trabalhos ainda não foram totalmente conclusivos recente, né? E nem muito assim, falar assim, é isso aqui. Senão nós já estaríamos usando essa comprovação científica. Bom, seguinte, vá compartilhando, vá espalhando, porque o homem está aqui, eu já falei, não é sempre que ele está aqui para responder a sua pergunta. Mas antes da gente começar a falar sobre perguntas, eu já agradeço a audiência, estou acompanhando agora da Pelo Vem Pra Rua, já tem inclusive perguntas aqui, pessoas assistindo, mas vamos mostrar imagens no final de semana. Infelizmente, não só a Jaú, mas boa parte do estado tem sido castigado pelas fortes chuvas. Olha onde chegou o rio Jaú e teria saído da calha se não fosse lá atrás alguém ter limpado tudo isso aí, mas tudo bem. Foi a última vez que o rio Jaú foi limpo, foi na segunda maior enchente da história, anos atrás. É um assunto que merece, tem árvores caídas e tudo mais, não só em Jaú, na Vila Ribeiro, o estado todo, na verdade, sofreu em relação a isso, mas vamos aproveitar para dizer que esse tipo de coisa, seja água de enxurrada, seja água de enchente, seja água acumulada, não só por causa da dengue, mas as doenças que dão em humanos, né, Oswaldo? Sim, Esse período de chuva, claro. o pessoal que quer passar pela correnteza e aí vem o xixi do rato e por aí vai. Então tem uma doença muito conhecida, que chama leptospirose, que ela pelo local onde está contaminado e você tendo contato, é claro, uma das causas disso é a enchente, né? As enchentes é que causam isso. Com certeza nós estamos num período assim, dessa alteração, infelizmente, do clima. A gente vê, cada dia que passa, vendavais, né, essas trombas d'água que a gente chama, né, que isso é tão ruim para qualquer cidade. Ninguém tem culpa disso, mas a gente tem que prevenir. E isso, daqui para frente, nós temos que prevenir cada vez mais, não tenha dúvidas disso. É o mundo todo isso, o mundo todo, né? Você pode ver o norte, vamos dizer, não temos rios lá, secos. Exatamente, né? a seca do Amazonas nunca antes vista, exato, né? Nunca vimos isso. A gente está olhando o sul com aquelas, vamos dizer, com as chuvas cada vez mais, cidades lá totalmente devastadas. Então, e aqui também, nós estamos tendo alguns fenômenos aí, vamos dizer, esses temporais, né? Como já falei, tromba d'água aí, que são agudas assim, você viu que os estragos que fazem. Né? Então isso tem que ter prevenção e eu acho que faz parte, né, de todo mundo, da sociedade, dos órgãos públicos, zelar um pouco, porque doença pode ser transmissível mesmo. Uma delas, já falei que a leptospirose, que é uma doença transmitida pelo xixi do rato, né, em contato com a pele. Certo, tem um monte de gente assistindo, o pessoal pode ficar à vontade para fazer as suas perguntas, mas aí começa, todo mundo quer saber de outros tantos assuntos médicos, a gente queria tratar outros assuntos que não só
o seu problema em específico, coisas que a gente pode dizer que seriam gerais. Eu vou pegar ganchos em perguntas aqui. Eu tô com um problema para ler perguntas na Central da Notícia, não sei porquê. Eu poderia então vai, Solange. Fazer uma pergunta para o doutor, né? Sim. Nós sabemos, doutor, que existem muitos pacientes que precisam estar fazendo cirurgias, né? E às vezes, por causa da cirurgia, não consegue. E isso daí vai complicando, as pessoas às vezes por medo também acabam não indo, o que dá para ela deixar, né? Eu tô falando isso porque como eu tô vivendo isso na pele, porque assim, ó, quando a gente vai comprar um carro, se você compra aquele carro, você começa a ver um monte na rua, né? Assim, antes você nunca vê nenhum carro, né, Mônica? Então agora, como eu tô nisso, então você começa a ver pessoas que eu converso e falam assim, não, mas eu tô deixando. A minha tá aqui quietinha, mas eu tô deixando. Isso não é bom, né, doutor? Não. Eu vou tentar pegar um pouco desse... Viu, antes de mais nada, o pessoal de casa já sabe que a Solange vai operar? Se não sabia, estou sabendo agora. A Solange vai entrar na faca e nós vamos mostrar tudo para vocês, antes de mais nada, tá? Como que vai mostrar? Vamos mostrar. Autorizou. Tá autorizado filmar a cirurgia. Não, eu tô dizendo assim porque eu só... Aí a Solange tá com um probleminha, não é nada, né? Eu tenho uma Oswaldo vai explicar a respeito. Não pode ficar postergando. É isso. Não, e não é só isso. Outras doenças, outras também cirurgias. O que aconteceu foi, nesses últimos 3 anos, houve assim, vamos dizer, o que a gente chama assim, de um aumento, né? Sem invasão, quer dizer. Por conta, é claro, da pandemia, hoje houve uma diminuição das cirurgias eletivas, que a gente chama, aquelas que a gente opera depois de ter passado no ambulatório ou no seu consultório. É claro que as cirurgias de urgência, as cirurgias alguns, vou dar um exemplo, abdômen agudo, obstrutivo, que era tumor, ou qualquer outro tipo de tumor, foram feitas, né? É claro, dentro das possibilidades do hospital, nós fizemos. Agora, tem algumas que ficaram represadas. Né? São as cirurgias que a gente chamava de eletiva. Então, as correções de hérnias, qualquer tipo de hérnias, né, foram represadas. Algumas cirurgias da vesícula biliar, algumas não, muitas cirurgias da vesícula biliar. Então, isso aí está represado. Então, e que precisa agora ter, vamos dizer, cirurgias. E nós estamos participando de vários mutirões, tanto no Hospital da Unimed como no Hospital da Santa Casa. Nós fazemos hoje mutirões de algumas cirurgias. Como exemplo, a própria cirurgia da vesícula. Tá? E isso é feito tanto na Santa Casa como também, e não só isso, alguns exames que são de difíceis realização, como um exemplo, não tem muito guia, são as colonoscopias e as endoscopias digestivas, também são feitas por mutirões. E a gente participa disso. Tá? Mas as pessoas deixam para amanhã, né, doutor? Muito ruim, né? É você fazer um diagnóstico e você tem a necessidade de fazer a cirurgia e vai postergando, até então complicar. Né? Então, uma hérnia, estamos falando de hérnia, uma hérnia pode levar o quê? Ao seu estrangulamento, ao seu encarceramento e ao seu estrangulamento. Né? A hérnia é a saída de vamos dizer, de um tecido, de um local habitual para o não habitual. Isso é chamado de hérnia. Né? E feito o diagnóstico, a gente tem o princípio do seguinte, que até mudou um pouquinho, mas o conceito é o mesmo. Hérnia diagnosticada é hérnia operada. Fez o diagnóstico, tem que operar, porque ela vai progredir. Ela vai aumentar. E isso, como ele tem um anel, ela pode insinuar no anel, né? E esse anel encarcerar. A primeira manifestação de uma complicação é o encarceramento. Posteriormente, a gente tem o quê? O estrangulamento. E o estrangulamento necessita de uma cirurgia de urgência que muitas vezes, você tem que apanhar de surpresa e tem que ir para um hospital. E vai ter que ser resolvido imediatamente, porque os riscos são enormes. Vesícula também tem isso? Vesícula também, a mesma coisa. Nós temos 4 indicações para a doença da vesícula biliar. O que é a vesícula biliar? Vou deixar só dar um leve conceito disso, uma explicação. A vesícula biliar é um órgão anexo ao aparelho digestivo que serve para armazenar bile, ponto. E a bile serve para emulsificar a gordura quando chega a alimentação que está no estômago e passa para o duodeno. A gente produz uma enzima chamada colecistoquinina que faz com que a vesícula contraia. E ela contraindo, ela escoa a bile da vesícula através dos canais biliares, passando ali pelos ductos próximos do pâncreas e vai até o duodeno para emulsificar. Se caso tem uma doencinha, a vesícula está doente em 4 ocasiões. Cálculo, quando está com câncer, quando está com septo ou quando está com pólipo.
Essas 4 existem indicações absolutas de cirurgia. Feito o diagnóstico disso, tem que ser resolvido. Tá? O que é feito? Hoje a cirurgia mais tranquila que nós temos, que é chamada de colestectomia videolaparoscópica. Mas ainda no nosso país, que é um país já, vamos dizer, que tem um know-how de cirurgia, um know-how de médicos excelentes, na nossa cidade nós temos um corpo clínico excelente, a gente ainda tem a dificuldade, aqui não, né, mas em setores, vamos dizer, em outros estados, em fazer cirurgia aberta. Então, em torno de 70% a 75% das pacientes que têm pedra na vesícula ainda estão fazendo cirurgia aquele com corte. Que não se usa mais. Já está mais do que feito em meta-análise, que é muito melhor se fazer por vídeo. Tá? Então, hoje em dia, essa cirurgia que você falou está represada e a gente está fazendo programas de multirões para que as pessoas possam usufruir ou ter, vamos dizer, condições de fazer uma cirurgia de esporte, que é espetacular. Né? Eu enumero várias assim, vantagens de ter a cirurgia por vídeo. Tempo da cirurgia, cortes pequenininhos, são furinhos, né, recuperação imediata. Eu tenho paciente que volta no dia seguinte tomando vinho, por um exemplo, ou dirigindo, ou voltando a trabalhar. Então, a cirurgia é extremamente... A cara assim, de felicidade. Né? A medicina está avançada, né, Deus treina a gente, né, e nós temos um corpo aqui na cidade que opera muito bem isso. Solange, eu não estou conseguindo, eu quero agradecer mais uma vez a audiência, eu não estou vendo perguntas aqui. Na verdade, eu estou até tentando atualizar, aparece números. Muitas pessoas assistindo, mas não estão conseguindo. Estão curtindo, mas podem mandar a sua pergunta. Enquanto isso, eu quero mandar abraço, o pessoal gosta que mande abraço, né? Então vou mandar abraço. A Teira Rosim está pedindo para o senhor mandar um beijo para ela. Já mando já. Também tem o Haroldo aqui, a Bia Altieri, temos também aqui acompanhando a gente a Fran Rocha. Pessoal, fiquem à vontade, tem que ter vergonha. Se tiver com vergonha, pode mandar a pergunta no inbox também, que a gente refaz. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Claro. Nós sabemos aqui, quarta-feira já é novembro, né? E é novembro azul. Sim. Né? E nós percebemos, quando antes da começar o nosso ao vivo, nós estávamos falando que o homem é mais medroso do que a mulher, né? E procura muito menos o médico. E nós sabemos que eles têm que fazer a prevenção. O senhor percebe que é muito difícil o homem procurar? Muito mais difícil. O homem, quando procura um médico, ele já está com algumas doenças em estadio um pouco mais avançado, que poderia ser feito o diagnóstico precocemente ou muito menos para prevenir você ter o desenvolvimento da doença. Então, a mulher faz mamografia, né, faz ultrassom da mama, nós temos essa prevenção, nós temos prevenção hoje para várias outras doenças. É que eu falei, né, porque está chegando novembro, isso, né? Câncer prostático. Então, que é importantíssimo, depois dos 40 anos, você começar a fazer seus exames de prevenção. E pode ser feito até por exame de sangue, não precisa ser feito pelo toque retal só. Embora o toque retal esteja extremamente importante. PSA, né? Isso. PSA é o exame que é já chamado, né? PSA é o antígeno prostático específico. E por que ele é antígeno prostático? Porque é o exame que é específico para câncer da próstata. Então é por isso que é chamado de PSA. Tá? E você tem a porcentagem que você faz o PSA total ou PSA livre e faz a porcentagem dos dois. E esse número aí é o que denota. Se ele for abaixo de um determinado valor, a gente pensa em câncer. Se ele estiver acima desse determinado valor, a gente pensa em uma doença por aumento da próstata, que é o que ocorre quando a mulher tem mioma. É a mesma coisa, que é o que a gente chama de hiperplasia mioadenomatosa prostática. Né? Então essa hiperplasia mioadenomatosa prostática ocorre também no homem, é uma glândula, a mulher, no caso do útero. Então, é importante fazer? É importante. Mas não só esse, hein? Que a gente já está falando. A gente hoje está fazendo colonoscopia, endoscopia, para também prevenir. Eu tenho um dado, até que é muito antigo, mas antigamente aqui no nosso país, como tinha muito caso de tuberculose, a gente fazia a abriografia. Vocês lembram desse nome? Acho que ninguém lembra. A abriografia era um médico, que é o Abreu, que até leva o nome, a abriografia por causa dele. Ele é um especialista em tisiologia na época, no caso de tratamento de tumor, de tuberculose, e que todo mundo que entrasse em qualquer órgão público ou até em uma empresa tinha que fazer o tal da biografia, que era um raio-x de tórax, para ver se você tinha ou não a hipótese, a suspeita de ter tuberculose. No Japão, qualquer indivíduo que começa as suas atividades de trabalho, vai entrar dentro de uma empresa, a gente faz aqui, endoscopia, por alto grau de tumor no estômago que tem o japonês. Então, tem algumas coisas que são importantes.
né? Só para falar do outubro e do outubro rosa e do novembro azul, estamos ainda no outubro, portanto você mulher pode e deve sempre fazer o autoexame, é fácil, é simples, pode e deve. Temos em Jaú, graças a Deus, um centro de referência que é o Amaral Carvalho, que festas à parte cumpre o seu papel de cuidar muito bem de todos, mas aproveite o Outubro Rosa para diagnóstico, prevenção, palestras e tudo que está sendo oferecido, não só em Jaú, mas em todas as cidades da região. E, como diz o meu amigo Lampião, o problema de você fazer o exame da próstata, do toque, é você gostar. Só isso. Do resto, é só cuidar da saúde de verdade. Temos perguntas, Solange. Ainda bem que a Solange nem escutou, viu? Eu escutei do Lampião, do dedo do pé, escutei tudo. Que dedo do pé? Só para voltar pois um pouquinho, não, você falou toque retal. Toque retal, né? A gente usa o toque retal não só para fazer diagnóstico de câncer. Sim, para muitas outras coisas. Outras doenças, inclusive o câncer de reto. Sim. Então nós também usamos. Oswaldo, falando em câncer de reto, aumentou. Eu não sei se aumentou ou não se o câncer do reto, a gente ouviu falar mais. O câncer do colo. Nessas regiões. Aumentou. Baixas, hoje, o que a gente vê é o seguinte: só tem uma doença que não é nem doença, mas é o trauma. Esses acidentes que a gente tem. Então, a cirurgia do trauma hoje só perde para o câncer hoje, né? Então, a gente vê que o câncer sempre está na dianteira aí de doenças crônicas que estão aparecendo. Primeiro que a gente está vivendo mais, né? O homem, a mulher está vivendo mais. Eu estava vendo uma só pesquisa. Que a mulher vive mais, só que o povo brasileiro está vivendo mais também, está bem próximo do americano, nós né? Só que nós estamos envelhecendo. A nossa pirâmide está bem assim já, né? Eu vou até pedir para o Léo por aqui na minha. A gente está bem assim, partindo do... Aqui embaixo seria o nascimento e aqui em cima os mais velhos. Mais velhos, exatamente. A gente está quase o povo brasileiro está envelhecendo, nós estamos envelhecendo, né? Então, aquilo que era um país só de jovem, mentira mais. Né? Hoje nós temos um país que tem um aumento muito grande do número de velhos, acima de 30 milhões de idosos. Tá, então, o que a gente vê é que esses pacientes estão envelhecendo e envelhecendo doente. Então, é diferente de você falar dos Estados Unidos. Você tem a mesma faixa etária, então, estamos vivendo até bem próximo do que eles vivem, só que eles têm um programa de prevenção espetacular. Né? Então, eles já fazem a prevenção num período muito mais anterior que o nosso. Então, se eu falar aqui para esse estúdio que tem, nós estamos aqui em 5 pessoas, 6 pessoas. 7 com Deus. 7 com Deus, exatamente. Mas eu pergunto, quem é que aqui não tem um parente que tem diabetes, que tem hipertensão? Tem, todo mundo tem. E muitas vezes você vai ter o quê? Você vai ter o quê? Você vai ter as complicações dessas doenças. A Solange, crônicas. Tem a Solange, olha lá, a própria. Então é isso que a gente tem visto muito, tá, mãe? Então nós estamos ficando. E o número de doenças está aumentando. Ó, a Solange vai fazer a pergunta, mas antes eu preciso dizer, algumas coisas começaram a chegar. A Margarida dizendo que deve a vida dela, do marido eternamente grata, doutor Oswaldo. A Célia Miloso mandando um beijo, um abraço. A Cidinha e o Yulo, acho que a Baraúna, estão mandando um abraço comigo. Eles. Colega, médico, amigo. A Lilian Felipe, feliz em ver o doutor. O Júnior Campos Prado, um abraço ao Júnior Campos Prado. E vai, Solange, porque tem gente que sofre com essa gordura que não fica só na barriga, né? A Ana Keila, fiz uma cirurgia... essa é outra, vai. Essa daqui tá no Vem Pra Rua. Tá. Fiz uma cirurgia para a retirada de um nódulo na mandíbula. Quantos dias posso voltar a atividades normais? Nódulo de mandíbula, imediatamente. Não tem por que não. Uma cirurgia normalmente, uma cirurgia da região vamos dizer, externa, e é feito por interna, mas pode eu acho que o dentista dela pode... Se não tem, já vou ter. Se não teve hemorragia, perigo de morte. Se não tem infecção, pode voltar a vida que segue. E a gordura no fígado, que estão perguntando... eu estou na outra página. Então, para vocês verem, nós estamos acompanhando... em todas as páginas, tá? Assim. Podem fazer suas perguntas que a gente está acompanhando. O Wellington Kleber quer saber, Oswaldo, em relação à gordura no fígado. Sim, importantíssimo isso. Eu acho que esteatohepatite não alcoólica, a gente chama de estetose hepática,
é uma coisa assim que eu tenho muita gosto de falar nisso, porque é uma coisa que aumentou muito, aumentou demais. Voltando só, eu vou falar já de esteatose hepática, mas voltando um pouco a falar de ressecção de nódulo da mandíbula, imediatamente, não teve complicação, toca a vida. A Cristiana eu que faço está isso perguntando. em cirurgia, eu faço isso em cirurgia de vesícula, já falei agora. No dia seguinte está tomando um pouquinho de vinho, aqueles que gostam, ou dirigindo, ou trabalhando, então pode tocar a vida. Só a Solange que é 30 dias. No mínimo. Né? No mínimo. E não para quieta. Então, Agora, com relação à esteatose hepática, nós temos uma doença que chama síndrome metabólica. A síndrome metabólica é uma doença clínica que está associada com hipercolesterolemia, aumento do colesterol, hipertriglicerolemia, hipertensão, diabetes e esteatose hepática. Isso está mais do que comprovado que aumenta os riscos de doenças cardiovasculares. Falando só em esteatose hepática, o que é uma esteatose hepática? É a infiltração gordurosa do fígado. Então, os hepatócitos, que são as células funcionantes do fígado, eles ficam cheios, acumulando gordura. E isso, aos poucos, vai fazer o quê? Vai morrer o hepatócito. Morrendo o hepatócito, o que ocorre? Ele troca uma célula viável, que é o que funciona no fígado, por uma fibrose. Fibrose o que é? Cicatriz. Cicatriz é uma cirrose. Vai à cirrose. Porque o que quer dizer cirrose? Cirrus quer dizer duro. Então, fígado duro é cirrose hepática. Viu? Então a gordura no fígado pode levar a cirrose. Muito frequentemente. A gente tem pego pacientes a cada dia que passa, mais. Eu faço diagnóstico disso frequentemente. E não sei, a gordura no fígado... É mais difícil tirar. Por quê? Nós não temos essa gordura aqui que a gente senta, essa gordura. Isso chama gordura visceral. Né? E como do mesmo jeito que nós estamos aqui, doutor? nós temos gordura dentro da barriga. E dentro da barriga isso aí vai para o fígado. Então é a mesma coisa. Incenso, só para ser um pouquinho mais sintético. Vamos sintetizar. Toda essa gordura acumulada, ela é microgoticular. Então ela vai fazendo com que o hepatócito vai crescendo, vai até ele entrar no que a gente chama de apoptose, morre. Morrendo, ele é substituído por um tecido cicatricial, que chama fibrose, já estou repetindo. Que isso leva o quê? A cicatriz. E a cicatriz é a cirrose. Viu? Mas tem como evitar então, a gordura no fígado. Você tem. Emagrecer, seja. Né? Emagrecer, não comer gorduras. Não comer gorduras. Não comer gordices. Não comer picanha. Né? Não só comer assim, massa, pizza, pão e churrasquinho. Comer bastante verduras cozidas, está protegendo o seu intestino. Importantíssimo. Eu vou pedir aqui. Qual é a prevenção do câncer do intestino? Comer verduras. Come bastante verduras, vai ter um ritmo intestinal funcionante e isso é importante para ter a manutenção do quê? Daqueles excrementos que a gente vai, as fezes, você vai ter maior rapidez em evacuar e não vai ficar com o que você comeu em contato com a mucosa. Tá, ô Fátima, a gente pode falar da sua hérnia desde que você explique onde seja a sua hérnia. Do mais agradecimento, eu vou aproveitar. Fátima, deixa eu só aproveitar aqui. Deixa eu falar então só. Não, espera aí, doutora. A Denise da gordura no fígado está falando assim: como eliminar a gordura no fígado, né? Emagrecendo, vendo o seu colesterol se é aumentado ou não, tomando medicação para isso e exercício. Não tem remédio para fígado, hein? Fica bem claro. Só quando tem que operar, o doutor fala, para com o exercício. Por isso que tem alguns medicamentos que é usado aí que a gente chama de fitoterápicos, que é mais placebo do que tem artigos falando que melhora ou diminui a gordura no fígado. Tem que emagrecer realmente, ficar de olhos, fazer segmento, não comer gorduras e assim por diante. Oswaldo, você falou a respeito da alimentação saudável. Sim. Então vamos supor que de segunda a sexta a pessoa tem uma alimentação saudável, no final de semana extrapole. Do tipo o quê? Gorduras ou bebida alcoólica? Não, extrapole em comida. Comida. Então, durante a semana faz tudo dieta, bonitinho, chega de final de semana, come um lanche, come uma pizza, a Solange Magon chama para um churrasco de picanha e tudo mais. E bastante gordura, não? Hã? É só quentinha a gordura. O quê? Não estou comendo com gordura mais. Da picanha. E quem que não come, hein, doutor? Quem está nos assistindo que nunca comeu uma gordurinha na picanha? Aí é difícil. Todos nós, mas tem que evitar. Não tenha dúvida. Mas já ajuda a ter essa refeição. Com certeza. Balanceada. Olha, além de você ter proteína, você tem que ter um alto grau de verduras também associado. Por quê? Por causa da função. É verduras de folhas verdes, verduras de folhas, vamos dizer, verduras cozidas, né? Que a gente chama quando a gente faz verduras cozidas mesmo, né? Olha, eu não sei se eu não sei o que está acontecendo, Boni. A gente vai ver a pergunta, ela
Vocês nos desculpam Viu? hoje, viu? Aqui tá... A Marta de Fátima Costa, o senhor conhece por Conheço, nome? Marta. Ela tá pedindo para falar da hérnia dela. Ah, Marta, o doutor Oswaldo, quando ele começa a falar doutor, o que eu recebo de ligação de pessoas querendo perguntar as coisas pro doutor. E Tá. é a Marta, lembra da Marta, né? Ela tá com uma hérnia. Nós temos vários tipos de hérnia. No abdômen, ela já operou e voltou. Isso. Isso chama uma hérnia recidivante. É uma hérnia, deve ser da região da incisão. Então é chamada de hérnia incisional, porque é da incisão. E aí outra coisa, é uma hérnia recidivante. Tem que refazer, né? Fica boa, a gente coloca a tela, é colocado tela, uma tela que faz com que você molde, né? Tem vários tipos de técnicas e isso faz para quê? Para quê? Para correção daquela hérnia, que é a abertura vamos dizer, da poneurose. A poneurose é o que segura as vísceras na cavidade abdominal. A Bárbara, satisfação, abraço a todos, especial ao Dr. Oswaldo querido, né? Minha dúvida é sobre hérnia umbilical. Umbilical, isso. Ela tem uma bem pequena, ela é perigosa? Precisa tirar o quanto antes ou pode esperar mais tempo? Olha, eu já vou falar gente, como tem gente sofrendo de hérnia em Jaúva, é uma hérnia fazer uma força-tarefa. É uma hérnia super... Ela tem, você pode esperar. É uma hérnia super tranquila de fazer. Você faz uma incisão que a gente chama arciforme, embaixo do umbigo, piquititica, e você dá um ponto e às vezes eu coloco um manchão, ou vamos dizer, um pet, ou a tela. Você tela para segurar, para você ter menos risco de ter recidiva. É tranquila e hérnia diagnosticada é hérnia operada. Já decorei isso. Já, Solange? Já. Falo para todo mundo. Mas tá morrendo de medo. Eu até ia falar que devia dividir a tela. O Oswaldo respondendo e a Solange ficando em pânico, assim, ó. Com o que tá acontecendo com ela. A Cristiana falou assim que ela tá tentando marcar uma consulta com o senhor. Não desista! E olha que ele ficou no consultório o dia inteiro. Amanhã ele tá no consultório de novo, né, doutor? Vai para cirurgia, então não desista que você vai conseguir. Não é verdade, doutor? Fico muito honrado. Viu? Declarações de amor, beijos e tudo mais, gente, vocês podem mandar depois também. A gente vai repassar. Acreditem ou não, ele vai depois lá, ele vê os comentários, ele olha e tudo mais. Vamos tentar mudar o assunto de hérnia, porque senão já o inteiro vai começar. Nós vamos saber vamos atrás de resolver o problema da hérnia da cidade. Fala dos mutirões. Né? É só procurar dos mutirões em Jaú. Procurar a Secretaria de Saúde com diagnóstico, que vai ser agendado em um dos dois hospitais que está sendo feitos os mutirões. Se for nas cidades vizinhas, que são todas também, Itapuí nós estamos fazendo, Dois Córregos nós estamos fazendo, então é só procurar a Secretaria de Saúde que vai ser prontamente atendido e depois encaminhado para a gente. Estou há um mês com dor do lado esquerdo, começa no pé... Da barriga. Não, como você sabe. Meu Deus, igual cólica menstrual, mas já fiz esterectomia, não menstrua. Que é a ressecção do útero. A dor vem progredindo para todo o abdômen. Já fiz cirurgia bariátrica há 10 anos. A dor está ficando insuportável. Exame de urina deu negativo para infecção. Pode ser pedra na vesícula? Não, eu acredito que não. Pode estar até associado, ainda mais com cirurgia bariátrica pode. Mas a dor da vesícula biliar é hipocôndrio direito, radiação para as costas ou epigastro. Então, não tem nada a ver com a região que ela falou que é focilíaca esquerda e hipocôndrio esquerdo. Não foi isso? Isso. Dor no lado esquerdo. Ali no lado esquerdo, nós temos dois órgãos só. O aparelho digestivo, por cima, que é o cólon sigmoide reto, e por baixo passa o aparelho urinário. Então tem que ser doenças desses dois sistemas. Ou é do rim, se tiver algum cálculo migrando, ou é do cólon mesmo. Aí tem várias doenças que podem levar a isso. Desde o que? A doença mais frequente no aparelho digestivo baixo, em homens e mulheres, é a doença diverticular do cólon. Não é diverticulite aguda, que é a complicação da doença diverticular do cólon. Tem até uma classificação disso, até na última conversa com a Solange aqui, eu falei um pouquinho sobre sobre diverticulite aguda. Mas no caso, provavelmente é espasmo, contração, né? Tem que ver se a paciente não é constipada, constipação crônica, tudo isso é doença funcional. Hoje nós dividimos as doenças do intestino em doenças orgânicas, vou dar um exemplo só. Câncer do intestino é uma doença orgânica.
A doença inflamatória intestinal é outra doença orgânica, que é a retocolite e a doença de Crohn, como exemplos, tá? E a doença diverticular do colo que eu citei agora, associada ou não à angiodisplasia. E temos as doenças funcionais, que é a diarreia aguda, diarreia crônica, síndrome de intestino irritável, que pode ter um percentual que vai para a constipação e outros que vai para a diarreia, e tem também o que a gente chama de constipação crônica, que é a dificuldade de fazer cocô. Qualquer uma dessas doenças pode dar dor abdominal. Tá certo. Ó, o que eu vou sugerir para ela é ligar amanhã no consultório. Ela tá tentando marcar. Falar com a Alexandra, mas fala que você falou ao vivo na Central da Notícia. Pode ligar lá amanhã. Ai, meu Deus. Alexandra, beijo pra você, viu, meu amor? Mas liga lá amanhã e fala, ó, eu vi na Central da Notícia, o Boni falou que é para ligar porque meu caso é sério. E a Sarinha só dando risada. É, Ô, ó. doutor, é isso que nós estávamos falando, né? Viu, deixa eu só mandar um beijo, esse eu preciso mandar, com grande satisfação, que o doutor já respondeu a pergunta, mas para nossa amiga Bárbara Erblich, beijo para ela, que da hérnia no umbigo. Ela que é da hérnia. Vai operar que é rápido, viu? Bárbara, faz tempo que eu não vejo, hein? Mas, não tá querendo fugir. Fazer só um quartinho assim, ó. Viu? Eu tenho um carinho pela Bárbara, eu conheço a Bárbara há muito ela é legal, tempo, muito gente gente boa, e como ela disse aqui, essa satisfação virou, quase que faz parte dela, satisfação sempre, satisfação a nossa ter você aqui com a gente. Não, doutor, eu gostaria de falar, porque às vezes as pessoas falam assim, não consigo marcar consulta, por quê? Queria até que o senhor colocasse a vida do senhor, né? O senhor está 24 horas cuidando das pessoas. É complicado, né? mesmo. E às vezes não dá para ser dois, porque é cirurgia, é Unimed, né? É Unoeste. É Santa Casa. É Santa Casa, né, doutor? Hoje em dia tem uma série de compromissos, assim, médicos mesmo. É uma coisa que me satisfaz muito, eu adoro o que faço, mas às vezes falta tempo mesmo, né? Falta tempo para a família, falta tempo para a gente, sei lá, ter atividades sociais, mas a medicina é sempre em primeiro lugar, né? Gente, e ele ama o que ele faz, porque quando você fala que vai operar, ele fala, meu Deus, que legal, né? Vocês viram aí quando as pessoas falam por quê? Porque quando você faz uma coisa que você ama, não é, doutor? A gente faz com prazer isso, né? É a diferença. É verdade. Ó, só para completar a Ana Keila, que a gente tava falando daquela cirurgia do maxilar, sim, ela maxilar ou mandíbula? Mandíbula. Ela complementou aqui, viu, Oswaldo? Para reforçar que foi feita com anestesia geral no Amaral Carvalho, com cirurgião de cabeça. Devagarinho pode fazer as suas atividades, ó. Não tem dreno, não tem secreção, vida normal. Certo, Solange. O pessoal tá gostando das hérnias, não? Beijo para Joyce. Aqui, eu fiz uma esterectomia e agora não segura a urina. Pode ser bexiga caída? Não, eu não sei a idade, tá? Mas eu vou falar em sensu lato disso, porque eu participei na minha tese de mestrado, sobre incontinência fecal. E também participei de um estudo chamado SAB. Esse estudo SAB foi feito em algumas capitais da América Latina, inclusive na cidade de São Paulo. E nós verificamos que depois de 60 anos, não sei a idade dela, se é antes disso ou não, mas... Acho que ela tem menos pela foto. Pela foto. Então tá. Mas eu vou falar dos 60, que é o ponto. A partir dos 60 anos, você tem as mulheres, como os homens, tem uma incidência muito grande de ter incontinência fecal e incontinência urinária. É mais frequente a incontinência urinária porque as mulheres, impreterivelmente, até os 52 anos, entram na menopausa. Então, às vezes a gente fala que tem algumas coisas que são vinculadas na televisão, que fala, teve filho depois dos 50 anos. Isso é um desserviço que faz a medicina. Porque é muito grave, muito raro, e é um perigo danado, tanto para o feto como para a mãe. Mas, impreterivelmente, aos 52 anos, a mulher entra na menopausa. Entrando na menopausa, você tem uma diminuição abrupta do quê? Dos hormônios. Isso faz com que haja aquela região perineal. A região perineal, você tem o que a gente chama de uma frouxidão. Isso faz com que você tenha o que? Escape urinário. E ainda mais as mulheres que tiveram parto normais. Aquelas que têm parto normal, ou até os homens ou as mulheres que também fizeram alguma cirurgia orificial. Hoje em dia a gente faz
um empenho muito grande para não operar todo mundo, vamos dizer, dar um exemplo aí, fissura anal. Porque quando chegar nessa fase, na faixa etária, entre os 60 anos, começa a ter um pouco de escape. Isso é, porque fisiologicamente... A fissura anal tem, que eu perdi essa parte. Eu estou dizendo que tem muitas cirurgias que a gente tem evitado para que a gente não corra o risco, porque impreterivelmente, a partir dos 60 anos, tem um grupo de, vamos dizer, tem uma porcentagem da população que vai ter escape fecal espontâneo, escape de gases espontâneo e incontinência urinária. Isso. E a mulher tem muito mais o contingente de incontinência urinária, porque você muda o que a gente chama tem algumas características, vamos dizer, do ângulo ureterovesical, que pode cair, né, que são coisas que, ou frouxidão, até pelos hormônios que ela impreterivelmente perdeu. Né? Então, isso é uma coisa que ocorre. E tem tratamento para isso, sim. Então, tem algumas cirurgias. Vou dar um exemplo aqui, né, que se faz muitos urologistas, que é chamado de sling. Né? Sling é uma técnica que você levanta com uma telinha, que dá bons resultados. O Edson, olha, não tem como não falar de hérnia. O Edson está perguntando, hérnia abdominal grande tem perigo? Tem. Todas as hérnias têm perigo. O risco é encarceramento, e depois do encarceramento você vai ter o estrangulamento. É a mesma coisa que você ter um buraquinho e passar esse buraquinho, e aí vai passando mais, aí uma hora estrangula. Estrangulando você pode ter inviabilidade do que está estrangulado. E essa inviabilidade quer dizer necrose, normalmente eu ensino. Então é muito risco isso. Tudo que a gente puder evitar, né, doutor? Claro, tenha dúvida. Beijo para Joyce Bolsoni, conhecida também como a Joyce Chefe, nossa querida, que na Expo Jaú deu um show como assessora de imprensa, cuida de várias paróquias aí, em breve vocês verão mais o nome da Joyce por aí. Beijo para ela, tá mandando beijo para todo mundo. Muito agradecido. E viu, a hérnia tá dominando o programa de hoje, hein, gente? Meu Deus do céu. Então vamos falar de hérnia, que é uma coisa muito legal. Viu, doutor, peraí. Vamos lá. Pamela está perguntando. Tem uma fístula perianal. Perianal. Ainda bem que eu sou jornalista. Que formou decorrente de um tombo faz 2 anos. Não é só tombo. Ela deve ter tido um abscesso perianal. Que estou esperando a cirurgia. Tenho secreção constante. A fístula aumenta de tamanho, percebo que ela está crescendo. Só um segundo, Oswaldo. Ô Pamela, antes de mais nada, mande o seu pedido médico no WhatsApp da Central, que a gente vai tentar agilizar isso aí, porque faz 2 anos tem pedido, tem coisa errada que não está certa e a gente ajuda. Mande o pedido no WhatsApp da Central, pois não, Oswaldo? Então, a fístula perianal é uma das complicações do abscesso perianal. Uma doença muito frequente, faz parte das doenças orificiais, né, que é muito frequente em consultório de coloproctologia, como é a especialidade. Vamos dizer, por conseguinte, né, por coincidência. Então é uma doença que ocorre em decorrência da cronificação de um abscesso. Então a primeira coisa que você tem é a formação de pus, um abscesso, que é a coleção de pus. Esse pus é drenado, depois ele fica em comunicação da pele, da região da nádiga, quer dizer, da região pele, ao lado do ânus, em comunicação com o ânus. Então, a fístula, nada mais, nada menos, é um túnel que está entre o ânus e a pele. Então, você tem que corrigir. Tem inúmeras técnicas. Tem a fistolectomia, a fistulotomia, e tem uma que eu tenho feito, assim, a gente tem feito, que é chamado de lift. O que é lift? É ligadura transesfincteriana do trajeto da fístula. Meu Deus, eu prefiro continuar usando pomada mesmo. Mas isso é hemorroida, aí é fístula. Fístula tem que ter atividade ou cirúrgica, e algumas vezes você pode usar laser também, nós não fazemos isso. Cauterizar é muito caro, não vale a pena. Ou, às vezes, fazer essa cirurgia com laser te retirando, mas não precisa disso. O que é o mais frequente hoje mesmo é você fazer a fistulectomia ou fazer o lift, que é um procedimento bem adequado e de bom prognóstico. Ah lá, já mudou de assunto, você já foi para hemorroida lá, ó. A Tina quer saber que quem tem hemorroidas externas pequena precisa de cirurgia. Não, a gente só opera hoje as hemorroidas de 3º e 4º graus. As hemorroidas internas de 1º e 2º não. Hemorroidas externas só tem uma, que é chamada de trombose ou hematoma perianal. E normalmente ela regride, ela murcha, vamos dizer. Aí fica uma pelanquinha lá chamada de plicoma anal.
Se esteticamente você pode tirar, né? Mas pode recidivar? Claro que sim. Toda trombose pode regredir, pode voltar a ter. Ó, vou falar uma coisa, não acreditem nesse negócio de banho de assento com água quente. Não viu? deve fazer. Não façam não, essa loucura. Escutem nem com o gelo. Boni. E nem gelo. Nem gelo, não queima. Doutor, e como evitar a hemorroida? Porque eu acho interessante também a gente passar Alimentação. as dicas, Alimentação. Tem algumas medidas de higiene dietéticas. Quem tem doença hemorroidária, todos nós temos depois dos 18 anos. Tá? Todos, 100%. Só que a hemorroida vai do 1º ao 4º grau. 1º grau é aquela hemorroida que sangra e não sai para fora. Tá? Pode até nem sair para fora, nem sangrar, mas é o 1º grau. 2º grau, hemorroida que sangra, sai para fora e recolhe espontaneamente. Ou reduz espontaneamente. 3º grau, hemorroida que sangra, sai para fora, você tem que reduzir com o dedo. 4º grau, hemorroida que sangra, sai para fora e não volta mais. As hemorroidas de 3º e 4º grau... Cara da Solange assustada. As hemorroidas de 3º... Nós estamos falando de doença artificial. Sim. Nós estamos aqui fazendo Sim. conversando, né? Sim. Né? Então, as hemorroidas de 3º e 4º grau, a gente tem um pouquinho mais de boa vontade de fazer cirurgia. Você pode fazer outros procedimentos. Desde a 1º e 2º, né? As de 3º e 4º, não. 1º grau e 2º, você pode fazer tratamento clínico, que é o mais frequente, ou você tem alguns mecanismos. Você pode usar desde infrared, pode usar crio, pode usar ligadura elástica, eu acho muito bom também, tá? Até a cirurgia. Tá? Então, o que a gente faz normalmente é o tratamento higiene dietético mesmo. Comer melhor, comer mais verduras, não fazer cocô endurecido, né? Isso As que eu fezes falo, intestino preso. Uma outra coisa que eu vou pedir para a população, já que nós lavar depois que evacua, tomar lavar. banho, porque nós banheiro. temos um músculo chamado corrugador anal, Isso é muito importante. né? Que quando você passa o papel, fica fezes nesse músculo corrugado. Isso aí pode fermentar e coçar, fermentar e doer. Então, melhor da dermatite. Viu? Então você deve lavar. A outra coisa é fazer cocô é igual fazer xixi. Você não vai no banheiro, faz xixi, levanta e vai embora. Ninguém fica falando no celular, lendo gibi. Não pode fazer isso quando vai fazer Lendo cocô. gibi não, mas no celular. O celular é muito frequente, né? Desculpa. Nossa, essa semana eu assisti uma entrevista na TV, o médico falava isso. Você senta, faz cocô e sai. Gente, levanta tá nítido na minha mente. Você deixa todo o seu corpo tentando fazer evacuação, você tem o quê? A síndrome do períneo descendente. Ele sai para fora. E tem gente como é um coxinho, não é para ler aquilo pode revista, sair. né, doutor? Não deve. Jornal. Como a gente sabe que o tempo já está chegando ao fim, Nossa. vamos tentar responder Falar de aqui. doença artificial outra vez. Viu? Tem como conviver com a fístula sem fazer cirurgia? Não, eu acho que não, que é uma coisa muito desagradável. Desagradável. Primeiro que você vai ter, a fístula vai infectar, porque vai passar cocô do ânus ali pelo trajeto que eu falei, é um túnel. E isso, o trajeto às vezes, a parte externa, que é o orifício secundário, ele fecha. Fechando, ali fica dentro. E aí o que ocorre? Outra vez um processo infeccioso. Esse processo infeccioso com pulso. Aí dá uma dor, parece que tem outra vez abscesso. E aí drena às vezes espontaneamente, ou às vezes não drena, você tem que ir para um pronto-socorro. Então, fístula tem que ser tratado cirurgicamente. O Edson fez assim, esse doutor salvou minha vida de uma úlcera estuporada. Úlcera perfurada, provavelmente. O que mais tem aqui hoje é agradecimento. Eu fico muito honrado, muito obrigado. Vamos santificar em breve. Porque, olha, eu santificar Imagina, em breve. Mas você sabe, doutor, isso que o senhor falou, né, de a gente fazer as nossas necessidades aí, né, a gente está falando um monte de coisa aqui e às vezes passa despercebido por você. Tem horário isso é para ir no muito... banheiro? É hora que dá vontade. Não tem esse negócio de, costumei mas de a manhã. gente tem ritmo, mas, sim. Nós temos ritmo. Eu tem pessoas que é criar de manhã, ritmo. tem pessoas que é à noite, mas não deve assim segurar. Mulher é pior que homem, porque o homem vai em banheiro qualquer um que tiver. Mulher não, tem mais pudor. Então ela não faz, normalmente não faz cocô fora no seio da sua casa. Mas até não pergunto, pode você segurar. Faz? Não, normalmente não. Você olha, faz ali? Também não, né? Posso falar uma coisa pro senhor? Fala. Eu falo a verdade, né? Você faz? Se eu precisar, eu faço. Sabe por quê? Teve na época que nós tínhamos a TV local lá, teve o Dr. Dergon no programa e chegou uma pergunta disso. Aí ele disse assim, não segura. E depois daquele dia, eu não tô nem aí, eu não seguro mais. Tá certo. Entendeu? Mas normalmente a mulher ela tem os Ela tem, também, mas o que é bom, doutor? Aquilo que o senhor disse. Criar hábitos. Hoje eu criei hábito, que nem
De manhã, uma dica que eu dou aí, eu até dando dica aqui. Pode dar Mas suas assim, a água é muito bom para ir. Espetacular. Não é, doutor? Tem que tomar muito água, suco, chá e gelatina. Ameixa. Ameixa. Não, mas a água, se você Brócolis. conseguir tomar Sim. 1 litro de Verduras água já de cozidas, manhã, verduras de folha. você vai no banheiro, Faz, doutor. claro. Se você fizer A atividade água. física também, por Sim, causa da sim. prensa abdominal. Sim. A prensa abdominal faz com que você tenha vontade de evacuar. É verdade. Você quer ter uma vida saudável, é o que o doutor disse, a educação. Normalmente à noite não, porque você dorme, o noite intestino não. ele para. Senão você faz cocô na calça. Então normalmente o intestino ele dá uma relaxada e para. Você acordou, você tem a vontade. Viu? E como deram a dica aqui, ó, você que tá precisando manter a saúde, você pode procurar a Academia Saúde Perfeita, viu? Você viu? Aqui eu vi, já tô vendo e falando. É que na hora que o doutor falou assim que tem que fazer atividade física, Exato. do gordura no fígado, ela fez assim, bora fazer saúde perfeita. Ia ter a saúde perfeita. Perfeito, é isso mesmo. Você pode ir lá, só não vou lembrar o telefone de cabeça. Acho que deve mesmo. É do meu filho, do Mateus. Ó, não tem nada melhor do que você ter atividade física. 98 20 44 03. É isso aí. Bom, é o Matheus Aleixo, aquele que todo mundo conhece. O telefone a gente põe nos comentários. Oswaldo, 7 e 6 da noite, eu já vou te agradecendo. Nossa, Que mãe, ele tem que ir para outro Vixe, lugar, Maria. né, doutor? Vai pra Santa Casa. Coitado desse homem. Cuidar de quem tá precisando, Olha. familiares nossos e tudo mais que estão lá. Verdade, Essa verdade. madrugada é lá Mas que foi ele muito vai, legal, viu? vai Fiquei estar. muito feliz outra vez de estar aqui com Olha vocês. só essa pergunta aqui, a Maria Helena Tirolo. Pergunta não. Maria Helena. Eu tinha cólica de rim, hoje tomo mais de 2 litros de água e acabou minha cólica. Pronto. Porque se estiver formando ou cálculo de ácido úrico ou de cálcio, vai embora. Ô Tina Silva, manda o nome da pomada aí, ó. Tem uma pomada excelente que há mais de 15 anos o doutor Oswaldo receitou. É excelente. Pode mandar o nome depois no inbox, a gente adora. Viu, Oswaldo, falando sério agora, mais uma vez, obrigado. A Solange voltou nessa nossa temporada, digamos assim, que é sempre na correria, Sim. como sempre, né? Mas a gente vai tentar voltar a estar com vocês nessa frequência, para que vocês saibam do que está acontecendo no mundo em relação à medicina. Pediram para eu falar a respeito dos problemas de água, da água na cidade, que não tem, na verdade, muitos bairros da cidade não tem. Isso não é com o Oswaldo, mas a gente vai correr atrás disso. E você pode, durante a semana, usar as nossas redes sociais para já deixar a sua pergunta. Você viu que hoje demorou para as perguntas começarem a aparecer para a gente já começa a fazer e não acumula tudo isso no final. Combinado? Do mais, Oswaldo, muito obrigado mais uma vez. Bônia, fico muito feliz, a Solange demais agradecer. aqui, toda a equipe está aqui com a gente. Queria agradecer muito a todos que participaram e queria dar um beijo a todos, né? E agradeço muito todo o carinho e atenção que tem comigo. Eu também quero agradecer a todos que trabalharam aqui com a gente, né? Porque se nós também não tivesse essa equipe maravilhosa, né? É a pequena grande equipe. Aí, que está sempre aí disposto, né? E o doutor... sempre aí disposto. Exagero. É que você viu, a idade vai chegando para Solange, para o Boni, o Oswaldo tá sempre jovem, cada vez mais jovem. Sempre jovem. Vide pelos seus Verdade. stories. A turma vê as pingas que você toma, os tombos Os tombos não. Mas o senhor tá sempre jovem porque o senhor sabe se cuidar. Não, eu faço exercício também. E então, faz mesmo. Tem que fazer eu exercício. sei, já vi ele tenta fazer tem que exercício. fazer exercício, eu acho que tento comer o melhor possível, mas às vezes é ruim. De madrugada, que hora de madrugada, que é? 6 horas da manhã? Não, faço, tem horários. Assim, faço. Tem uma Doutor, que Deus abençoe essa vocação. E nós sabemos o quanto é difícil o senhor estar aqui, o senhor dá um jeitinho. Não, venho. Né, Nossa, gente? dona. Ele saiu de um atendimento, ele vai para outro. Por isso que a gente queria ficar com ele aqui, né, Boni? Mais tempo. Mas ele passou precisa, tão rápido a conversa. Né? Ele precisa ir para outro lugar. Muito obrigada. Obrigado, você bem. Viu, gente? A gente agradece de vocês de verdade. Para deixar na geral, viu, Léo? De verdade, Célia Miloso, o perfume dele chegou aqui. Senhor! Viu? Muito obrigado a vocês que mandaram as suas perguntas. Muito obrigado pela audiência, de verdade, mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Marisa, manda seu recado no inbox. Estamos terminando. Fiquem bem, boa semana. Cuidem-se e, cuidado com a chuva, tá? Até. Tchau. Tchau.